graça e paz. Depois que a senhora ministrou sobre a minha vida, eu fiz a pergunta ao anjo, ele respondeu que sim. E então eu fui levada ao céu. E lá no céu, eu fui levada diante de um templo assim feito de luz, onde o chão parecia cristal e as paredes brilhavam assim com tons vivos. E no centro desse lugar tinha uma escada com 7 degraus. E cada degrau, o Senhor, ele me falava algo e tinha uma passagem escrita. E levava até uma grande balança suspensa. E de um lado uma chama e do outro fios dourados. Eram como linhas assim invisíveis, sabe, de pensamentos, intenções, desejos. E o anjo que estava do meu lado, ele estendeu um livro e apontou para os degraus. E eu entendi que ele queria que eu subisse e visse, né? E então eu subi e no primeiro degrau eu vi palavras soltas, zombarias, exageros, comentários sarcásticos, conversas vazias, palavras ditas sem pensar e outras ditas sem intenção, com intenção, né? E o Senhor disse: até mesmo o som da tua voz será julgado na balança. E nesse degrau estava escrito: ai dos que puxam o pecado com cordas de vaidade. E no segundo degrau, gestos e atitudes, olhares carregados de crítica, sorrisos fingidos, cumprimentos frios, gentilezas só de aparência. E no terceiro degrau, pensamentos escondidos, comparações, desejos carnais, planos egoístas, julgamentos silenciosos. E tudo isso flutuava como fumaça tóxica, sabe? E o Senhor me mostrou que pensamentos nunca confessados se tornam raízes invisíveis no coração. E nesse degrau estava escrito: você viu o que fazem nas trevas? Cada um no segredo do seu quarto, pois dizem: o Senhor não nos vê. E no quarto degrau, eu vi pessoas servindo ao Senhor, mas com o coração dividido. Elas sorriam no altar, mas em seus bastidores, digamos assim, negociavam com o pecado. Toleravam vícios emocionais e diziam: estou cansado, mas continuo fazendo. E hoje ele me mostrou suas vestes rasgadas por dentro e limpas por fora. E no quinto degrau havia mágoas, orgulho, inveja escondida, murmúrios internos. Pessoas que pareciam firmes por fora, mas estavam fermentadas por dentro, sabe? E o Senhor disse: pequenas rachaduras rompem vasos, grandes vasos. E nesse degrau estava escrito: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas. E no sexto degrau eu vi pessoas prostradas, chorando, cansadas de tentar acertar, se sentindo indignas, fracassadas. E o Senhor se manifestou assim com compaixão e disse: eu não quero filhos perfeitos, quero filhos arrependidos, porque o arrependido me busca. Mas o que pensa ser perfeito se afasta, achando que não precisa mais de mim. Arrependam-se todos os dias, o pecado mora nos detalhes. E nesse degrau estava escrito: reconhece, pois, a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredis. E no sétimo degrau tudo silenciou, e a balança na minha frente ela começou a se mover, e a chama queimava, mas os fios dourados ainda não estavam equilibrados. E o anjo disse: a santificação não é um evento, é um hábito diário, é onde o céu pesa os detalhes que os homens ignoram. E então ele derramou azeite sobre mim, e eu caí de joelhos, chorando, né? E eu vi minhas próprias atitudes.
E antes de sair dali, o anjo ele apontou para uma janela. E eu olhei de cima e vi a igreja. E uns brilhavam intensamente e outros estavam cobertos por véus, como neblina. E o Senhor disse: diga, minha igreja, eu já falei, já alertei, já revelei, mas nem todos estavam dispostos a ouvir e obedecer. Muitos quiseram apenas o que conforta, mas agora eu estou limpando com fogo. O tempo se aproxima, e não serão os grandes feitos, mas os pequenos detalhes que pesarão na eternidade. E em cada degrau estava escrito 2 passagens. A primeira era: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que quer sejam boas, quer sejam más. E na outra era: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E essa foi a minha experiência. E na minha outra experiência de ontem, quando a Sara ministrou sobre a minha vida, o anjo do Senhor veio até mim, eu fiz a pergunta a ele e ele respondeu que sim. E então eu fui levada ao céu novamente e um caminho de pedra dourada assim surgiu na minha frente e era estreito. Era tão estreito que eu só conseguia dar um passo de cada vez. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o chão, foram as paredes. E tinha paredes de espelho dos 2 lados. E a cada passo que eu dava, eu não via só o meu rosto, mas o meu interior. E eu via vários momentos da minha vida. E eu tentei desviar o olhar, mas o caminho estreito não me permitia olhar para outros lados. Eu precisava olhar para frente, mesmo que cada passo me revelasse a mim mesmo. E adiante assim, eu via um arco. E era um arco com pedras brilhantes e acima dele, escritos com letras de fogo. E estava escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E os meus pés estavam amarrados por cordões e eram feitos por atitudes mal resolvidas, reclamações, murmúrios. E eu me sentei à beira do caminho chorando e eu me perguntei: Senhor, como poderei te ver se ainda carrego tanto de mim? E então eu ouvi a sua voz e ele disse: filha, não é a força que te faz avançar, é a entrega. Eu não quero filhos perfeitos, quero filhos arrependidos. Arrependimento genuíno destrói correntes invisíveis. O que te prende não é o passado, é a insistência em não abandoná-lo. E eu fui tocada assim por uma brisa suave, sabe? E eu percebi que cada lágrima que escorria lavava uma das correntes. E então eu continuei andando. E agora o caminho ele me levava para uma sala. E era uma espécie assim de tribunal, mas sem acusadores, sabe? E era silenciosa. E havia um trono, mas ninguém o ocupava naquele momento. E uma mesa enorme, com livros abertos, estava lá. E eu fui conduzida até um livro com o meu nome. E eu vi que ao lado de atitudes registradas tinha anotações. E algumas diziam: ela se arrependeu, outras ela justificou. E algumas ela se calou quando devia confessar. E
E então o Senhor disse: o céu não será ocupado por quem esconde os defeitos sob o manto de religião, mas por aqueles que permitem que eu os transforme. O caráter aprovado é moldado na exposição, na correção, na renúncia. Muitos querem ver a minha glória, mas não suportam ser tratados. E então eu vi várias pessoas entrando naquela sala, cada uma com o seu livro, cada uma com o seu peso. E vi também algumas saindo, reluzentes, leves, porque decidiram mudar. E então eu voltei para o caminho. E dessa vez o arco ele começou a brilhar mais forte. E de novo eu ouvi a voz do Senhor e ele disse: diga-me, igreja, eu não busco talentos, mas corações tratados. Eu me alegro com pureza. O que abre os céus não é o dom, é o caráter moldado à minha imagem. E antes de atravessar o arco, eu olhei para trás e eu vi uma multidão chegando ali. E eles estavam presos. E alguns por mágoas que não queriam largar, outros por orgulho, e outros ainda por pequenas coisas, tão pequenas, mas que ainda os prendiam. E ciúmes disfarçados de zelo, vaidade escondida sob vestes santas, palavras que pareciam doces, mas eram manipulação. E o Senhor disse: o que para vocês é pequeno, para mim é porta fechada. Não basta estar no caminho, não basta carregar dons, não basta conhecer doutrina. É preciso permitir que o caráter seja moldado, confrontado, transformado, porque ver a mim exige mais do que religiosidade, exige semelhança. E naquele momento o Senhor não me mostrava anjos nem multidões, mas a mim mesmo, já transformado. Era como se eu visse quem eu poderia ser se deixasse Ele moldar cada detalhe meu. E um espelho assim de identidade eterna. E não manchada pelos traumas, nem pelas vaidades desse mundo. E eu caminhei mais um pouco e fui levada a uma clareira, onde flores cresciam assim do chão, sem raiz, visível, né? E o ar era puro. Mas ali, mesmo naquele lugar santo, eu ainda senti que precisava ouvir mais, ser tratada mais. E de repente, a luz mudou, não se apagou, mas passou a iluminar pequenos detalhes do meu coração que nem eu sabia que existiam. E eu lembrei de palavras ditas sem pensar, de atitudes, até mesmo momentos em que o arrependimento era mais medo do que mudança real, sabe? E nesse quebrantamento o Senhor disse: filha, o caráter que me agrada não é o que impressiona os homens, mas o que permanece fiel quando ninguém está vendo. O céu não é herança de religiosos, é morada de filhos que permitiram ser lavados todos os dias. E então eu fui levada a um lugar onde havia vestes penduradas, vestes brancas. E o Senhor disse: cada veste representa uma vida. Algumas foram limpas apenas por fora, mas as que eu visto são lavadas por dentro. Diga, igreja, deixe-me lavar o interior, porque o céu é para os que foram despidos de si e vestidos de Cristo. E eu chorava muito. E porque eu entendi que mesmo aquilo que eu achava pequeno demais para entregar, eu tava pesando demais para carregar, sabe? E ele continuou e ele disse: muitos têm buscado dons, mas esquece que eu olho o interior. Estão cheios de unção, mas vazios de arrependimento. Eu não quero filhos poderosos no altar, mas orgulhosos em casa. Quero filhos transformados no caráter, nas intenções, no coração.
E o Senhor ele me mostrou novamente aquelas pessoas no caminho e eu vi que muitos estavam cansados. Não porque o caminho era difícil, mas porque insistiam em levar pesos que ele já pediu para deixar. E eram pesos como orgulho, comparação, autopiedade, feridas antigas. E ele disse: eles querem andar comigo, mas sem abrir mão de si. Mas no meu reino só entra quem se esvazia. Eu já falei tudo isso ao coração de muitos, mas nem todos estavam dispostos a ouvir e obedecer. Eu não quero filhos perfeitos, quero filhos arrependidos. Por isso eu digo, peçam perdão, arrependam-se todos os dias, porque o céu não é lugar para quem se acostuma com o erro, mas para quem luta todos os dias para ser parecido comigo. E então, até aqui eu posso compartilhar, pois é mais pessoal, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, shalom a todos. Que experiência forte, meu Deus. Antes de nós comentarmos, eu e a apóstola, quero ler uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meu Deus do céu, né, apóstola? Que coisa tremenda, né, apóstola? Que experiência forte. Meu Deus, o Senhor tem revelado, né, o profundo, o oculto e o desejo de Deus de salvar, né, os seus escolhidos através da santificação, né, apóstolo? Não adianta se enganar, né? Se não se santificar, não verá o reino de Deus, não é isso? É isso. Eu ouvindo a experiência da irmã Hillary, só me traz mais temor e desejo de agradar a Deus. Desejo de todos os dias me arrepender diante do Senhor, sabe? Alguns pontos que eu achei interessante dessa experiência é quando ela menciona sobre o pecado que mora no oculto, né? Nos detalhes ocultos, nos detalhes. Então, coisas que ninguém consegue perceber, mas que está dentro do coração, que reage e fica perceptível isso. Né? A santidade não é um evento, mas é um viver diário, né? Essa vida com Deus é diária, não pode ser um acontecimento único, né? E ela fala a questão de que no reino do Senhor não vai entrar pessoas se não se esvaziar de si mesmo, sabe? De suas vontades, das bagagens que você traz do passado, de dores, que muitas vezes nos vitimizamos por esses passados e insistimos em ficar carregando algo que o Senhor, Ele quer tomar isso de nós para a gente caminhar com Ele de uma maneira livre, de uma maneira intensa, de uma maneira santa, agradável diante do Senhor. Então nós não podemos usar de uma santidade externa para maquiar algo que dentro de nós não teve encontro com a santidade de Deus. Então o Senhor nessa campanha está revelando o cuidado que Ele quer ter, que Ele tem com nossos corações e que nós precisamos ter esse mesmo sentimento para que haja mudança nas atitudes, mudança de comportamento, mudança na transformação de caráter, para que a gente possa viver realmente o que está em 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus de paz vos santifique em tudo, vossos corpo, alma e espírito mantenham-se santo, irrepreensível até a volta do Senhor. Então, assim, o Senhor, Ele está dando uma direção para nós, né? Cada experiência é o Senhor querendo nos moldar, nos lapidar, chamando a nossa atenção, cuidado com as coisas ocultas que estão no coração, que é o que ninguém vê, mas o Pai sabe tudo. E Ele vai vir julgar o segredo do coração do homem. Então, assim, muitos queriam saber, apóstolo, perguntando do Senhor, quais são os pequenos detalhes que podem impedir o céu, podem impedir a nossa salvação. E o Senhor está revelando os detalhes e eles encontram-se no coração do homem, né? Então as grandes obras, elas não vão ser suficientes se não tiver um coração livre, né? Esvaziado do seu eu para viver a vontade do Pai, né? Então realmente
É um caso que precisamos pensar, que precisamos estar mergulhados em Deus e orarmos muito, muito, ter muita intimidade com o Senhor, para que a gente não seja pego de surpresa no dia do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, como sempre digo, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que você, naquele grande dia, esteja lá também tomando posse das bênçãos que o Senhor tem para ti, do grande galardão, da grande recompensa que tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha. Obrigado, Senhor, que essa experiência, Pai, chegue aos ouvidos daqueles a qual o Senhor escolheu para ouvir. Pai, que essa palavra frutifique, que teus projetos, teus planos, Senhor, seja concretizado na vida dos teus escolhidos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.